Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, gente, eu estava aqui à toa, mas eu já tinha visto essa matéria ontem e aí ela caiu aqui de novo. Eu resolvi gravar um vídeo falando sobre esse assunto. Normalmente eu não costumo, vocês observem lá aqui no meu canal que eu costumo não falar de certas personalidades, outras eu suprimo, outras eu suprimo o máximo, mas acabo tendo que falar, mas eu normalmente não costumo falar dessas pessoas. Eu não acho que seja interessante. Embora, para o que eu falo, que é exatamente essas questões religiosas, ou esses religiosos e tal, essa pessoa acaba se encaixando, né? Que é a pessoa que acabou por uma infelicidade, eu digo assim, se elegendo, mas é a maioria que ganha, que é a maioria que decide, né, numa democracia. Então as pessoas escolheram essa mulher para ser uma senadora aqui no Distrito Federal. Eu estou falando dessa senhora chamada Damares. A Damares, ela é uma pessoa muito polêmica, ela está sempre envolvida em questões de sexo, ela está sempre falando sobre isso, uma vez ou outra ela está envolvendo criança. Eu acho que isso é um problema, esse é um pensamento meu, tá? Que é um problema, uma questão psicológica que não é bem resolvida na cabeça dessa mulher, precisava ser tratada. Ela cresceu, não foi tratada, ela relata um abuso sexual que ela teve quando criança. Isso é terrível. Para ela, ou qualquer pessoa, isso é terrível. Né? Embora ela tenha sido muito omissa e até, de certa forma, covarde quando teve aquela garotinha de 10 anos lá, do o Espírito Santo, que pariu que pariu não, que engravidou de um estuprador, e ela queria que essa pessoa, ela juntamente outras pessoas aí, queriam que ela parisse um filho de um estuprador. A questão não é só uma vida, eles estavam preocupados com a vida da criança que ainda iria nascer, mas não estavam preocupados com a vida da criança que sofreu um abuso, igual ela relata que sofreu. Então sofreu um abuso. E a Damares são vários e vários relatos. Ela mandou inclusive gente subordinada a ela para ir lá pressionar a família para que a garota de 10 anos parisse de um estuprador. Isso é terrível, terrível. Vejam só, a lei do estupro ela foi criada na época da ditadura militar, tá? Essa lei do aborto, em que as pessoas... Não é uma lei que foi criada nos anos 2000, 2003, sei lá, quando o PT começou a governar isso aqui, não. Isso é uma lei antiga. É assim, eles batem muita boca, mas ninguém fez uma PEC para alterar a lei. Nenhum deles, os conservadores estão aí, nenhum deles fez uma lei, uma PEC para alterar qualquer lei que tenha a ver com isso. Por que não fizeram? Ficou aí, por quê? Porque isso é bom, gera debate, gera discurso, eles conversam muito e continuam. A lei serve para isso, para eles baterem boca, porque se eles mudarem a lei, eles não têm mais o que bater boca. Vocês entendem? Eles poderiam mudar, já que tem tantos. O quórum deles é grande, poderiam ter mudado durante esses 4 anos, mas se eles mudassem, como é que iam bater boca? Né? Como é que iam discutir sobre isso? Tiveram oportunidade, não alteraram, não fizeram nada. Né? Dona Damares, acho que num evento aqui em Goiânia, ela acabou dizendo que na ilha do Marajó, ela confirmou que tanto ela e o Bolsonaro se depararam com uma situação de crianças que são raptadas, sequestradas e levadas para o outro lado. Ela até cita Suriname, Guiana, as Guianas ali, como se essas crianças fossem transportadas ali da Ilha do Marajó para esses países, porque lá você realmente atravessa de barco e está do outro lado, da Guiana Francesa, você está do outro lado lá, e rapidinho você chega, é rápido, rápido, rápido mesmo. De lancha, acho que são uns 15 minutos, alguma coisa assim. Nem sei se é tudo isso. Eu sei que você atravessa rápido. E aí ela disse que há esse tráfico de criança lá, de crianças de 3, 4 anos de idade, e que essas crianças, quando chegam do outro lado,
essas crianças têm seus dentes arrancados para que elas façam sexo oral, ou seja, o famoso boquete. Então, assim, é uma loucura tão grande por parte dessa senhora que ela acaba se enrolando, e isso é porque estudou direito, tá? Ela é formada em direito, só não sei se advoga ou se é advogada, porque sem a OAB você não pode advogar, você pode assessorar, mas advogar não. Então não sei se é. Mas estudou direito, de qualquer forma. E essa senhora fala essas loucuras, assim, eles são livres para falar qualquer sandice, inventar qualquer mentira que não dá nada. Né? Agora imagine se fosse o Lula Nove Dedos falando qualquer coisa nesse sentido. Né? Bolsonaro queria abortar, e deixou por conta da mulher, queria abortar o tal do Jair Renan, que foi registrado só como Renan Vale, depois de um DNA. E o Bolsonaro é sempre assim, as mulheres dele são sempre as amantes. Ele tem uma mulher, arranja um amante e assim sucessivamente. Foi para todas elas, tá? Todas elas. Ele substituía as namoradas, as esposas pelas amantes que eram mais novas do que as namoradas e assim sucessivamente. Está aí até agora. Eu não sei como é que se ele ainda vai flertar com esse tipo de coisa ainda, porque ele já está velho, quase 70 anos. Mas aí sabe como é que é, né? Então, voltando para Damares. Então ela comete um crime, diz que o Bolsonaro estava ciente disso e que... mas assim, qual é a ação efetiva que ela tomou? Qual é a ação efetiva que a Damares tomou quando descobriu que crianças estavam sendo transportadas? Disseram que vão recuperar todas essas crianças e só eles relatam isso, assim, ninguém mais relata. Ninguém mais relata, a mídia não vai relatar isso, as pessoas, as mães, os pais que tiveram seus filhos suprimidos não relataram isso. Só a Damares que tem essa informação privilegiada, coisa típica desses crentes fanfarrões e sensacionalistas. Lamentavelmente, a gente vê essas pessoas explorando os religiosos, explorando a fé do povo, dia e noite e dia. E não dá nada, né? Lamentavelmente, não dá nada, mas essa senhora precisa responder por esses atos. Ela precisa dizer para a sociedade, explicar para a sociedade como é que isso tem sido feito, como é feito, como é que ela sabe disso e ela não tomou atitudes quando era ministra, principalmente. Né? Então ela prevaricou. Ou seja, o funcionário público que não toma as ações necessárias, que não resolve os problemas, que não faz as coisas, que fica procrastinando, ele prevarica. E prevaricar é crime. Então ela tem que responder pelos crimes que ela sabe que aconteceram, que se tornaram crimes e que agora é um crime no lombo dela. Ela tem que resolver esse problema. Agora, como eu disse bem no início, o problema da Damares é com sexo. Ela tem um problema muito grande com sexo que não foi resolvido com tratamento psicológico, ela precisava disso, então ela não coisa. É sempre coisas que envolvem crianças e sexo e estupro, coisas que são violentas. Eu não sei se ela expande isso, se ela coloca essas coisas que aconteceram com ela, lamentavelmente, né? Se aconteceram, tudo que aconteceu com ela quando ela era criança, é uma violência, um crime, e essas pessoas que fizeram isso deveriam pagar, assim como as pessoas que fazem com outras pessoas. Mas isso não foi resolvido, não foi tratado, e a cabeça dela é permeada de coisas que têm a ver com sexo e com criança. Então isso é um perigo. Se ela fosse um homem, talvez era muito mais perigoso isso na cabeça dela, pelo fato de que os homens são, acho que umas 100 vezes mais violentos do que as mulheres nessas situações. E a gente tem vários casos. Sei lá, estou assistindo uma série aí que é o Dahmer, né? Você sabe quem é o Jeff Dahmer. E outras pessoas, e outros estupradores, e outros violentadores de crianças, de adultos. Qualquer tipo de violência é execrável.
Mas a Damares precisa tratar essas coisas na cabeça dela urgentemente, até porque ela já está velha também, já está com uns 60 e lá vai pancada de anos, e essas coisas são perigosas. Ou seja, o que mais tem na cabeça dessa mulher, o que mais tem escondido, e quando nós não tínhamos as redes sociais, ou quando elas não tinham chegado a esse patamar, que histórias, que mais tem na cabeça da Damares que precisa ser tratado. Mas ela vai ter que responder, ela é uma mulher adulta, formada em direito, precisa responder pelas coisas que ela disse, pelas coisas que ela diz que sabe, né? Então ela precisa resolver isso urgentemente. É isso aí, valeu, muito obrigado.